Estamos de volta com o programa Família, recebendo no dia de hoje o senhor Carlos Alberto Polizel. Ele é um recuperado de uma dessas irmandades de grupo de Muito Ajuda, já há 19 anos. E é presidente da Comunidade Terapêutica Santa Luzia, em Araraquara. E essa comunidade é para jovens, adultos, masculino. E estava assim, batendo um papo, fiquei impressionado com as coisas maravilhosas. Tenho que parabenizar a Prefeitura de Araraquara, ao Comad de Araraquara, com as poucas coisas que o nosso companheiro Carlos Alberto está falando. Parabéns, prefeito de Araraquara e a sua equipe da extensão da área de saúde. Parabéns mesmo, porque se é uma coisa que nós, das comunidades terapêuticas, precisamos, é do apoio da Prefeitura. Eu vou pedir para que ele repita o que vocês da área de saúde fazem para as comunidades terapêuticas. Por favor, Carlos, vamos voltar a falar um pouquinho do Comad e da Prefeitura e que tipo de ajuda que você tem a nível municipal ou estadual. Tá. Ajuda municipal da cidade de Araraquara, nós temos lá ajuda na parte toda de legumes da comunidade, é o programa Fome Zero que nos cede isso aí. Uma vez por semana, a caminhonete da comunidade e todas as comunidades de Araraquara vão. São distribuídos por eles legumes da agricultura familiar, né? E é um acordo governo e agricultura familiar. E nós temos também lá nessa área da saúde, os residentes da comunidade, o caminhão da saúde da prefeitura vai na comunidade, vacina os residentes, faz coleta de sangue, faz os principais exames dos residentes. E aí tem uma outra parceria. Se um residente entrar hoje na comunidade, até no dia de amanhã, depende da síndrome de abstinência que ele estiver passando, enfim, para fazer os exames, coleta, se ele estiver pronto para isso, eu posso levar também numa UPA lá e já faz a coleta desse um. Então, todos os outros já estão vacinados. Essa vacina da gripe também passaram na porta, o caminhão da vacinação parou na porta da comunidade, vacinou todos os residentes da comunidade. Então, quanto ao Comad, o Comad de Araraquara, não vim aqui para fazer elogios, mas eu acho que fazendo. Você fez esses elogios e eu tenho que ser também realista, né? E o Comad de Araraquara também lá, ele é presidido pelo Márcio, que é uma pessoa muito insistente e envolvida nas comunidades e faz o Comad funcionar. Então, o Comad de Araraquara também é envolvido, as comunidades são envolvidas com o Comad, né? E ele consegue muitas coisas para as comunidades de Araraquara. Por exemplo? Por exemplo, desde a vacinação até cursos agora que estão chegando lá, cursos do DENARC, cursos de profissionais da área da dependência química, está vindo pelo Comad e Prefeitura de Araraquara e profissionais da área da saúde, todos estão fazendo esses cursos também. Eu acho muito importante isso aí para a gente. Então, o que eu acho assim, da comunidade terapêutica, o objetivo meu numa comunidade terapêutica não é obter lucro da comunidade terapêutica, é que ela se autossustente. A verdade é assim, o dependente químico, quando chega numa comunidade terapêutica, ele quebrou a família inteira já, ele já faliu a família dele. Então, quando pega uma família, às vezes, que tem uma condição financeira, tem alguma coisa, ele tem dinheiro para pagar e tem dinheiro para subsidiar. Só que a verdade e realidade disso no Brasil não existe esse dinheiro para internação. E quando chega nisso aí, a comunidade ela precisa de ajuda governamental para ela se manter de pé. E o que eu falo da comunidade, eu sou suspeito de falar de comunidade, né? Eu tenho uma gratidão enorme pela comunidade, eu tenho uma gratidão enorme pela minha vida. E comunidade terapêutica eu só posso falar assim, vem salvando muitas vidas, vem reeducando muitas pessoas e a maior da educação e reeducação que eu falo, às vezes é dentro da própria instituição família. Então, numa família tem um dependente químico, eles são em 5, vou dar um número X aí, e aí aqueles 5, nossa, mas ele que está destruindo a família, ele foi para se tratar e a família continua toda desregrada, a mesma coisa. Só tirou o problema de lá e o problema continua lá. Então eu acho assim,
todo grupo de apoio de uma comunidade, ele não é só para o usuário. Então, nós falamos até dos grupos de apoio, o grupo familiar. E o muito interessante da família é quando chega num grupo de apoio à família, então chegou pelo parente que está internado. Só que depois de 2, 3 vezes, 4 vezes ou mais que ela participou do grupo, ela também já começa a perceber que ela também está melhorando a sua conduta e começa a entender que o programa de família é para ela e não para aquele que foi para um tratamento. Então, eu acho assim, todo o apoio que a instituição governamental, seja municipal, estadual e federal, der para uma comunidade terapêutica, ele está dando de presente isso aí para a sociedade da cidade dele, do estado dele e do país dele. Sem dúvida. Eu penso nisso aí. Você disse que você tem uma gratidão por comunidade. Você ficou durante um tempo numa comunidade. Eu fiquei numa internação. A minha internação ainda, naquela época, existia um método de internação muito rigoroso ainda, né? Há 20 anos. Há 20 anos. Então, eu tive que começar, no acompanhamento da minha recuperação, a ser um pouco menos rigoroso, mas não um pouco menos rigoroso com o álcool e da droga. Com o álcool e da droga, a recuperação ela é rigorosa, sim, é abstinência total, 0 de uso. Então, a rigorosidade é a forma que era passada a programação para a gente naquela época e as pessoas que conviviam com a gente se tornava uma pessoa muito rigorosa, até muito com essas pessoas que conviviam com a gente. Então, os métodos mais modernos de recuperação faz com que também a gente não seja tão rigoroso dessa forma. A rigorosidade comigo tem que ser com a substância e não com as pessoas que convivem comigo. E aí eu acabei indo me modernizando. E então, naquela época, era 30 dias de uma internação fechado e depois eu fiz o tratamento de 6 meses em ambulatório, que seria o acompanhamento, mesmo como se fosse com os terapeutas numa comunidade, terapia em grupo, todos os dias, só que eu ia e voltava todos os dias. A dificuldade que eu falo disso naquela época e a dificuldade que eu falo isso para quem puder ficar dentro de uma comunidade sem sair ainda e ficar um tempinho maior é melhor, porque nesse ambulatório você começa a sua ressocialização, mas eu acho muito precoce ainda, passar em frente de bar todos os dias, passar em frente, enfim, de pessoas às vezes sobre uso, alguma coisa tal. A minha droga de origem sempre foi o alcoolismo. Então, hoje a gente vê falar muito do crack, por exemplo, e voltando a falar do ambulatório, então, às vezes a família não entende que um compulsivo alcoólico, passar em frente a um bar, é tão grave para a gente do que um drogado passar em frente de uma boca, de uma biqueira, entendeu? Então, eu acho que uma discussão importante essa do crack, eu acho que tem que ser sempre promulgada ela, mas a turma esquece muito do alcoolismo, que é a droga que mais mata, porta de entrada de todas, socialmente aceita, a mais barato. Enfim, no nosso país ainda culturalmente é um país da cachaça, é um país ainda que se almeja muito isso na família. E esse assunto, às vezes, do alcoolismo, Cláudio, que eu falo assim, dentro de uma família, às vezes fala assim, pô, mas aqui a gente toma uma cerveja, não dá para ficar sem, e acha que aquele que está caindo, aquele que não aguenta, aquele ali, ele bebe errado, ele não sabe beber. Não, ele tem uma doença predisposta, ele precisa de ajuda diferentemente dos outros. E os outros que abram os olhos, porque é progressivo e fatal, ele pode chegar naquele ponto também com o tempo. Agora, para mim, eu acho assim, se puder ficar dentro de uma comunidade terapêutica e ficar mais tempo na sua recuperação e a ressocialização acontecer de uma forma mais tranquila, eu acho muito melhor e muito mais sociável ao dependente. Sim, só retificando, a droga que mais mata é lícita, em primeiro lugar, é o tabaco. Em segundo lugar, é o álcool. É muito importante falar, porque senão as pessoas pensam que realmente o álcool realmente é um dos que mais causa danos, mas em primeiro lugar é o tabaco. Até algumas palestras que eu ouvi, um tabagista, um fumante, ele é um adicto na ativa. É difícil o adicto ouvir isso, mas é uma realidade. Sem dúvida. Né? É que, em termos de consequências, de danos menores, sociais, né? econômicos, agora para a saúde, tanto é que a droga lícita que mais mata e logo depois vem acompanhado pelo álcool.
Então, mas é bastante interessante todo esse enfoque que a gente fala das comunidades e a falta de, por parte também dessas pessoas que deveriam estar mais a par do que é uma comunidade terapêutica em termos de exigências. Eu vejo assim que em Araraquara é fantástico isso que você está me falando, muito embora agora em São Caetano nós temos lá a instituição Cláudia Mâncio, que dá atendimento para os familiares, tem a sala. Estou há 20 anos, não menos de 20 anos. Bacana. E assim, recebendo não menos de 200 pessoas. À noite nós temos esse fluxo de pessoas. E já tivemos assim, nas nossas comunidades, 400 internos em todas elas, quando nós tínhamos todas. Mas, no decorrer dessas décadas, nesses 20, 25 anos, foram crescendo outras, abrindo-se muitas, mas não se tinham. Então, hoje, temos um número bem menor, temos menos casa, graças à proliferação das comunidades. Contudo, a maior parte das comunidades são clandestinas, graças à burocracia do próprio governo, da direção municipal, estadual e federal. Porque, apesar deles instituírem uma nova cartilha, modificando a infraestrutura do corpo clínico, do corpo profissional e físico, assim mesmo tem os departamentos da Anvisa, que cobra muitas coisas. Até antes do acontecimento, por exemplo, do que aconteceu no Sul, em Santa Maria, em relação da casa noturna, era menos severo. Então, hoje, tem que tomar quando acontece alguma coisa, então eles dão todo aquele cuidado. Então, uma construção de madeira, então tem que fazer uma impermeabilização com produtos anti-chama, isso e aquilo, apesar de morar 5 pessoas dentro de uma casa. E aí tem que abrir porta, pôr extintor, pintura disso. Então, são umas coisas tão burocráticas que o custo para essas comunidades, como você disse, as pessoas que procuram essas comunidades são pessoas carentes, elas já venham desfalcadas pelo uso e por serem escravas até do próprio adicto que ela convive e não sabe. Ela está escravizada, essa pessoa que acaba lapidando o patrimônio de muitas, e às vezes até com algumas ou inúmeras internações. Sim. Eu recebo pessoas que falam, ainda estou pagando a outra internação. Nos dá muito dó, não é? Então, e mesmo em relação a um programa, tem pessoas da área de saúde que falam, mas comunidade terapêutica para quê? Por que não vem fazer um tratamento num CAPS? Sim, até faria, companheiro, você da área de saúde, se os CAPS tivessem realmente condição. Um ou outro tem, mas a grande parte nesse país e no estado de São Paulo não tem, porque um usuário de crack, ele precisa de uma internação, e não é de 30 dias, 90, 120, 180, dependendo da frequência, da quantidade e do tempo que ele está na rua. Então, haja equipe de profissionais para dar essa estrutura. O usuário de crack é muito difícil, não se tem praticamente. Então, eles poderiam subsidiar, dar apoio às comunidades terapêuticas, dar esse apoio, como você falou, leva o caminhão, vacina, faz os exames, dá condição. Porque quem abraça essa causa, diga-se de passagem, que são pessoas que amam. Nem todos os profissionais estão nesse segmento por amor, é mais por dedo, direção, indicado, cargo públicos e dinheiro. Agora, quem está numa comunidade vai por amor, que às vezes não está nem aí se vai receber ou não vai receber. É mentira o que estou falando? Não, essa é uma realidade. O que eu acho nessas abordagens, seja o CAPS, seja uma ajuda governamental, enfim, eu acho importante essas abordagens. Porém, eu acho que os funcionários para trabalhar num CAPS, entra aquele assunto que eu comentei logo no início da nossa entrevista aqui. Entra aquele assunto assim, ó, você vai ser um profissional do CAPS, qual a sua formação sobre dependência química? Nenhuma. Você é um psiquiatra, qual é a sua formação sobre a dependência química? Não só o psiquiatria, só a questão psiquiátrica. Então, por exemplo, a dependência química, eu estava conversando outro dia com um amigo, psiquiatra, 62 anos de idade. Quando eu comecei a falar sobre as compulsões de dependência química, ele falou assim, poxa, então é por isso que um rapaz sai com a bolsa cheia de medicamento daqui? Eu falei, é por causa disso. Então, eu acho assim, é uma pessoa experiente, inteligente, mas sobre a dependência química, sobre a compulsão do dependente químico, é muito difícil. Então, eu falo assim, até para os governos municipal, estadual e federal.
um funcionário do CAPS, se ele sair de lá no final da tarde para ir beber ou para fazer sua roda de samba, ele não serve para ser um funcionário do CAPS. Eu falo diretamente isso aí. Sem dúvida. Então, eu acho assim, quer trabalhar sobre recuperação, quer trabalhar sobre dependência química, tem que se incluir na programação. Porque é difícil você pegar, por exemplo, eu costumo conversar muito, às vezes, também com padres, pastores, Cláudio, e até nessa parte espiritual que eles trabalham, na parte que eles sabem fazer, que eu falo que é importante isso também para a gente. Sem dúvida. Mas assim, dependência química é uma doença primária, progressiva e fatal. Então, por exemplo, se eu for falar com um padre, se ele quiser dar uma palestra numa comunidade ou para alguns dependentes químicos, o problema daquele dependente químico, ele tem uma doença instalada dentro dele e a parte espiritual ele pode ajudar, mas não que ele está sobre só um demônio ali, não sei o quê, e está curado agora, e aí vai resolver. Isso não existe. Então tem que tomar muito cuidado também nessa parte religiosa, nessa parte toda que eu... Então eu falo assim, desde os profissionais da dependência química, a parte de pessoas da religião, eu acho que tudo tem que envolver numa unidade só sobre dependência química. Mas é muito importante que o telespectador fique atento a essa fala, e vocês que são de comunidades terapêuticas, o governo do Estado, ele propõe um curso em todo o território nacional, que é Fé na Prevenção, e já está no terceiro ou quarto já, não menos, Fé na Prevenção, e recrutam 10 mil, não menos de 10 mil participantes em cada movimento desse, por todo o Brasil. E a maior parte de todos esses alunos que se inscrevem é online, né? Não tem aula presencial, e são 120 ou 140 horas. Esse curso é ótimo, e a gente vê, a rede é muito grande, a quantidade de pastores. Eu acompanhei num desses módulos, o terceiro ou quarto módulo, não menos de 10 mil pessoas. E lá o governo orienta, mostrando a religiosidade como uma grande ferramenta, mostrando toda a área de saúde municipal, que nós temos que estar em rede, trabalhar a multiplicidade de todos, tanto de profissionais como na rede pública. Então é muito importante, porque hoje os pastores e pessoas que estão envolvidas em comunidades abriu a mente. Sem dúvida. Hoje eles não estão vendo só pelo lado espiritual. Então eles utilizam a rede pública, com CAPS, com exame, com fono, com avaliação psiquiátrica, com acompanhamento da terapia comportamental cognitiva, com a entrevista motivacional, enfim, eles estão tendo outros cuidados que, como quando você disse, que há 20 anos não se tinha. Sem dúvida. Ó, pela Organização Mundial da Saúde, até eu estive lendo uma matéria outro dia, então foi defendido, antigamente era defendido, então era dividido. Os médicos defendiam que era um problema físico, os psiquiatras que eram problemas emocionais, os religiosos que eram problemas espiritual e tudo mais. Na última unidade da Organização Mundial da Saúde se reuniram todos e a verdade é que a doença são tudo, são todas elas. E eu acho até mais importante das partes espiritual entender a medicina, foram os cientistas entender também que a parte espiritual é importante. Sim. Porque os cientistas também são difíceis de acreditar num Deus, o cientista é mais difícil e acredita mais na ciência. E eles também abriram mão que a parte espiritual é muito importante na recuperação de dependência química. Então, eu acho que está tendo essa unidade já a nível mundial. Porém, a território nacional ainda, o Brasil, eu acho que ainda tem muito a crescer ainda nisso aí. Porque eu vejo assim, eu vejo um problema lá da substância que cada vez, infelizmente, vai ter mais. E aí eu entrei no assunto alcoolismo, que mais do que o alcoolismo não existe outra droga no Brasil, talvez, ou qualquer outro país do mundo. Então, eu acho assim, hoje o nosso trabalho é contra o uso e abuso, né? Levar as crianças, eu acho que devia ter até matéria escolar sobre prevenção, entendeu? Eu acho que isso aí tinha que ser difundido a nível governamental, mas eu vejo ainda uma conversa muito aquém disso acontecer. Tem cidades do interior que já adotou esse trabalho de base com um programa chamado Amor Exigentinho, do Amor Exigente. Lindo. Então, tem certas cidades do interior que já adotou no currículo escolar, então a educação, a prevenção, já tem que ser mesmo lá de baixo.
Eu acho um outro assunto, Cláudio, que eu acho que é muito importante abordar da recuperação, é assim, hoje para mim é muito simples falar de recuperação, hoje para mim é muito fácil falar de recuperação. Mas tem aquela família que está caindo o problema nesse momento agora e nunca teve isso, às vezes, dentro de casa. E, de repente, não sabe o que fazer. Perfeito. Então, é procurar apoio, procurar ajuda, ir nos grupos de apoio, né? E eu acho isso de grande importância. Por quê? Porque, para mim, a decisão lá atrás, para a decisão dos meus pais naquela época, foi muito difícil para ele. Meu pai é um cidadão que tomou iniciativas da sua vida precoce, órfão de pai com 14 anos, de mãe com 16, cuidou das irmãs, depois teve 10 filhos, cuidou dos 10 filhos, enfim. E tudo ele era um cidadão de firmeza de fazer as coisas na vida. Quando foi para pôr um filho numa recuperação, ele não conseguiu resolver sozinho. Ele teve que reunir os filhos mais velhos, teve que reunir outras pessoas para ver se realmente aquilo era o melhor caminho. Então, eu vejo hoje a dificuldade de um pai e de uma mãe, ou às vezes de um marido que a esposa é alcoólatra, ou da esposa que o marido é alcoólatra, ou o filho, enfim, mas para decidir isso em família. Então, eu falo assim, tem que ter coragem e tomar uma decisão. E procurar quem entende, não é? Procurar uma decisão. Porque você não vai procurar quem entende, fica muito difícil. E até na comunidade terapêutica, eu posso dizer assim, eu entendo toda a burocracia do governo, mas eu vejo que ainda existem muitas comunidades, às vezes de alguma forma muito precária. Sim. Então, eu acho assim, com toda a dificuldade, está salvando alguém ali. Agora, eu costumo defender uma coisa numa comunidade, Cláudio, e eu digo assim, o que eu sofri para entrar numa comunidade, até chegar naquele portão, então, o maior sofrimento que eu tive não foi na comunidade, foi no meu alcoolismo. Sim, sem entendeu? dúvida. Foi o meu fundo de poço, vamos falar assim. E aí eu chego num lugar que ali dentro eu não preciso sofrer mais do que eu já sofri, entendeu? Então, eu acho que as comunidades têm que ter uma estrutura de dar a condição mínima, entendeu? Então, eu acho que um colchão bom para se dormir, refeição boa, limpa, limpeza, organização, capacitação profissional. Eu acho que esse caminho é um caminho mínimo para uma comunidade. E só essas vão vencerem, eu acho. E agora, eu acho assim, o maior trabalho de uma comunidade é ver quem passou por ali, como estavam e como estão. É a única solução de se ver isso. Então, pega a instituição do Cláudio Amancio, pega a instituição Santa Luzia, vê quantas pessoas passaram por ali. Então, a maior gratidão que eu tenho, por exemplo, é a inserção social na empresa. Minha família tem uma empresa, hoje a gente tem 8 funcionários lá que passaram pela comunidade. E são pais de família, trabalhadores. Então, eu não tenho gratidão maior do que ver um cidadão chegando num grupo com um neném no colo, com a sua esposa, que ele formou uma família. Ali está o trabalho de uma comunidade. Ali está. Né? Antes de acabar o nosso tempo, está quase espremidinho, bem rapidinho. Vocês têm alguma parceria com alguma empresa? Olha, nós temos algumas parcerias com empresas, né? E eu estou falando assim hoje, tenho parceria com uma empresa, com 2 empresas até. E a empresa hoje, que ela quiser entrar numa certificação social, ela pode investir 1% do faturamento líquido anual numa organização não governamental e debitar no imposto de renda. Porém, essa organização ela tem que ser cadastrada na Receita Federal para ter uma transparência extrema com a Receita Federal, da ajuda da empresa, do balancete mensal e do balanço anual da empresa, da organização não governamental para a empresa. Então, você já respondeu o que eu queria. Então, aqueles que estão ligados em comunidade terapêutica têm que ter essa transparência desse balanço, que não é complicado. O contador sabe como demonstrar isso. Olha, o nosso tempo está espremidinho, então eu gostaria que você desse assim, uma palavra final para o nosso telespectador. Bom, nós estamos à disposição, Comunidade Terapêutica Santa Luzia, na cidade de Araraquara, e terça-feira, nos grupos de familiares, a Igreja Paróquia Imaculada Conceição, na Matriz de Mauá. Agradecer Cláudio Amancio aqui presente, é um prazer eu estar aqui, e até agradecer toda a sua equipe. Eu fiquei abismado de ver o número de voluntários para esse programa acontecer, e o voluntariado é uma coisa que eu prezo muito, eu acho que é uma gratidão muito grande, são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Então, eu falar sobre voluntário, eu sou suspeito também. Então, parabéns a todos os voluntários aí e parabéns, Cláudio. Obrigado. Nós que agradecemos. Você também já foi voluntário, não foi? Eu queria agradecer a minha família também, viu? Porque
Elas me dão um apoio bastante, viu? Obrigado. É? Mas você foi voluntário aonde? Eu fui no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, né? E, enfim, onde peçam a minha ajuda aí, até como anônimo, hoje eu estou abrindo meu coração aqui, mas a maioria das vezes aqui eu faço até sem falar o porquê. Não, não, muito bom. E você ficou voluntário por quanto tempo no Bezerra? Eu fiquei na época 2001 e 2002 e 2004 e 2005. Então é por isso. Aí você acabou realmente tendo amizade com o presidente do Bezerra, que é o nosso xará, Cláudio. Olha, eu tenho uma gratidão com a instituição, o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes. O Cláudio é meu amigo, as psicólogas lá, os funcionários lá. Então eu falo assim, salvou a minha vida e está salvando a vida de milhares de pessoas. Não tem como eu não ser grato por lá. Aprendo muito, aprendi muito e, enfim, só sei falar bem daquela instituição. Então tá ótimo. Olha, nós agradecemos a visita, a presença do Carlos Alberto Polizel, que realmente, em termos de gratidão e de amor, ele demonstrou com suas palavras de conhecimento de quem vive a dificuldade, nos alertando o município com os seus órgãos públicos, através do Comad, através da prefeitura, a ter participação, até as empresas dentro, ter um olhar mais carinhoso para com o nosso próximo e principalmente nas comunidades terapêuticas. E dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Mâncio, que dá apoio aos codependentes familiares e aos dependentes químicos, diariamente na Rua Antônio Bento 104. Tem apoio também do programa de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda semanalmente esses arranjos. E convidar vocês, anônimos de todo o nosso país, mande seu representante, seu especialista, mande um tema para o nosso programa, venha discutir com a gente. A sua participação é muito importante. Esse é um programa democrático para você e para o nosso engrandecimento. Muito obrigado, Carlos. Eu que e agradeço. até o próximo programa. Obrigado.